Graça e paz, nesse dia 8 de dezembro de 2022. A graça, o amor, o perdão, a glória do Pai já está no nosso coração, em virtude que Ele passou pela cruz, como Jesus de Nazaré, e veio ressuscitado o Cristo para nós, que é o Espírito Santo, que nos ensina a palavra do Espírito. Por isso que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, que é segundo Coríntios 3,17. Então, você tendo liberdade em Cristo, você pode discernir a palavra de Deus em espírito e verdade, como Deus nos aconselha através do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Temos que reter aquilo que é bom para o nosso coração, palavras doces como se fosse mel, porque por isso Deus desceu do céu e veio morar no coração de cada um de nós que cremos na palavra da graça, do amor, do perdão, que Ele é a cura, Ele é o milagre que está no nosso coração. Por isso, abençoado, não fazemos nada, porque Ele já fez tudo por nós, nos concedeu a luz que nós temos dentro de nós. Por isso, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a menina dos olhos do Senhor, por sermos o quê? Propriedade de Deus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação é para você, porque você está em Cristo Jesus. Você não está no Nazareno, porque o Nazareno, ele veio fazer as obras pelos judeus, que foram os 613 mandamentos, e completou todos, e desceu do céu, e mostrou a mão para Tomé, marcada com cravo. Tomé só creu porque ele viu, porque Tomé era um incrédulo, como tem muitos hoje que esperam a volta de Jesus Cristo, né? Que ele já voltou no ano 70, na era de Cristo, no primeiro século, estamos no século 21, temos que estar aqui reinando em vida, em feita vitória, porque Ele é o nosso milagre, Ele é o nosso pastor, levou a nossa enfermidade, levou a nossa dor, para estarmos aqui no reino do Filho do seu amor. É onde você senta e ouve Ele falar ao seu coração que te ama, e nunca e jamais te abandona. Amém, graças a Deus. Então, meu amado irmão, tudo já aconteceu. João, capítulo 6, 51, Ele deu o corpo dele pelo mundo. Esse é o pão que desceu do céu e deu vida ao mundo. Hoje o mundo que nós temos aqui é espiritual. João 6, 51. Tudo já aconteceu lá. Quando você vai ler João, está antes da cruz. Mateus está antes da cruz. Lucas antes da cruz. Marcos antes da cruz. Atos antes da cruz. Quando você lê de Romanos a Hebreus, está na tradição da lei para a graça, onde Deus escolheu Paulo para o ministério do Espírito Santo, onde você entende que é aqui você está dentro de Deus. Aquilo que você planta, você colhe. Você tem que assumir o que você fez de errado. Para você se converter a Cristo, você tem que largar a lei de Moisés e entrar em graça, onde aqui tem o amor, tem o perdão, a alegria de Espírito no nosso coração, que é Romanos 14:17. O Espírito Santo já veio, para quê? Para ensinar a igreja hoje. Então, eu já estou aqui há 20 anos, nesse bairro Nova Era. E eu ouço, os meus ouvidos ouvem, né? Sempre, quase todo dia, que Jesus vai voltar. Eu já estou com 70 anos, abençoado. Eu morei 30 anos em Barros Filho. Na Chatuba, morei também, muitos anos. E lá, os pastores, eles diziam, Jesus está voltando, vai voltar. Abençoado, voltou, no primeiro século. Mostrou a mão para Tomé na segunda vinda dele. Andou entre 500 irmãos que lá estavam. Andou no caminho de Emaús entre dois irmãos e não reconheceram ele, como hoje. Está dentro de você. E você busca ele ali, lá e acolá. Não, ele falou, tu vou estar dentro de vós. A mulher samaritana disse, Senhor, meu pai adorava no monte aqui, ali ou lá. Não, eu vou estar dentro de vós. Ele foi à cruz, passou a morte, trouxe vida à igreja, que é você, uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Você é um espírito aqui no corpo de carne. Ele colocou esse espírito que aqui está falando para você. Isaías 49:1, não vem da mamãe. Ele falou, ainda mais que uma mãe se esqueça
de filho cair na mão, mas ele falou, eu jamais me esquecerei de você, porque o teu nome está no livro da vida, já está lá. Não tem quem possa colocar, quem possa tirar. Por isso que você não é um desviado, não é um desigrejado, você é um abençoado, porque ele abençoou você pela fé. Você é católico, espírita ou não, você está abençoado. Basta você crer na palavra dela. Agora, quando as pessoas vão fazer as obras de Deus, elas se esquecem que Deus já fez pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Então nós andamos nas obras de antemão que ele preparou para nós. 2:10 de Efésios. E pela graça você está salvo, 2:8 de Efésios. Então não tem o que fazer. Então tudo que aconteceu aqui, por isso que ele falou, né? Já lá nos Gadarenos, 8:28 de Mateus, já vieste, Senhor, nos atormentarmos antes do tempo. Ele estava no tempo de ir para a cruz. Ele ia para a cruz, estava expulsando e curando enfermo. Mas quando ele fosse à cruz, como ele foi à cruz, matou e destruiu toda a obra do diabo, que é Hebreus 2:14. Está destruído. Então, hoje trouxeram para cá. Atravessaram a cruz, estão pregando que o diabo existe, que tem emoção na tua vida, que tem gafanhoto. E obriga você a dar dízimo, ainda de 20%. Roubando você, em nome de Jesus. Então ele falou, todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Está escrito isso onde? Está escrito. João capítulo 10, versículo 7 e 8. Você vai lá e você vai ver. Porque hoje ele é o Cristo que citou então teu coração. Onde ele é o amor, ele é o perdão. Amém, graças a Deus. Então aqui, meu amado irmão, Mateus capítulo 8, versículo 16, ele estava antes da cruz, completando 613 mandamentos e ordenanças, completou todos. E deixou você aqui reino de vida em vez da vitória. Ele falou para a mulher samaritana, 4:6 de João em diante, mulher, a água que eu lhe der, essa água vai fluir em você. O rio de água viva. Não é a água que o pastor ungiu na igreja dele. Ele falou, eu não habito em santa feita com mãos humanas, porque ele veio habitar em nós. Que é Efésios 5, 26 e 27, onde você é a igreja gloriosa. Então, ele falou para a mulher samaritana, a água em você vai fluir rio de água viva. Essa água que está dentro de mim hoje, dentro de você. Tudo já aconteceu. Então, aqui 10:16, uma observaçãozinha, não é 10:16, é Mateus capítulo 9, versículo 10, abençoa de Deus. Jesus come com pecadores. 10. Mateus 9, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Estava vindo para passar pela cruz. E ele recebeu, na casa que ele estava, na mesa ali, alguns pecadores e publicanos, e ali ele dava o amor para aquelas pessoas que lá estavam. Porque os fariseus, né, como Jesus fala, Mateus capítulo 23, vocês dão um dízimo do cominho, da hortelã e do endro, mas não praticam o amor e não tem misericórdia. É o que ele disse lá em Mateus 23. E aqui ele vai repetir isso aqui de novo para os fariseus, que não tem amor, não tem perdão e não tem misericórdia. Fica bisbilhotando a vida dos outros. Então aqui, 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram ao discípulo, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? 12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os são não precisam de médico. Hoje ele é o médico dos médicos. Eu já passei pela minha doença. Hoje eu estou curado, em nome de Jesus. Então ele falou, eu não vim para os são. Porque os justos que lá estavam antes da cruz permaneceriam, mas os pecadores, aqueles que eram ímpios, pagariam preço. Por quê? Havia sentença contra os judeus, como é que eu sempre falo, Malaquias capítulo 1. Então ele veio lá, na parousia, o templo foi destruído, 24:1 de Mateus, 24:34, ele falou, não passa essa geração, a geração que lá estava. Não tem que trazer para cá, porque isso aqui, o escritor, é o de lá, não é o daqui. Aqui não tem Jornal Nacional hoje, né? William Bonner está hoje, aconteceu isso, não. Isso aconteceu há 2.000 anos atrás, já aconteceu lá. Tudo já aconteceu lá, já acabou. Hoje é novela que acontece nessa igreja hoje, é fantasia, alegoria, né? É igual a novela da Globo, da Record,
Tudo é um jogo, loteria esportiva. Você vai lá, loteria esportiva e joga. Tem jogo lá pra caramba lá. Vai na Igreja Universal e outras mais, também tem jogo. É um propósito, é uma campanha, uma coisa de libertação. Faz isso, faz aquilo, e você faz muitas coisas, tem que dar o dízimo dobrado. Por quê? Não conheceu e não conhece a palavra de Deus. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. Deuteronômio 14, 22 em diante. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 11. E Mateus capítulo 3, versículo 23. O dízimo era do cominho, da hortelã e do endro e das hortaliças que eles lá, né, colhiam e dali dava do alimento o dízimo, a congregação que lá havia. Mas só que hoje a congregação é você e eu, somos nós, a igreja de Deus. Porque ele falou, eu não habito em santuário feito de mãos humanas, como ele fala em Atos 7,48 e Atos 17,24, porque ele viria habitar hoje aqui em nós. Porque se eu ficar pondo com a barriga pro ano que vem, que ele vai voltar, ou em dezembro, ele já voltou dentro de você. Eu recebi tem 20 anos. Eu já ouvi aqui nesse bairro que Jesus está voltando e vai voltar há 20 anos. 30 anos, onde eu morei em Barros Filho, na Chatuba. Os mesmos pastores falavam isso que ia voltar. Hoje o pastor Cristo Jesus me deu essa notícia. Ele já voltou. Se não há quem pregue, como é que vão ouvir essas palavras, né? Como fala Romanos, capítulo 10, do 12 em diante. Tem que haver quem pregue. E ele tem que enviar alguém para pregar, como ele me enviou. E aqui eu estou falando para você entender. Jesus já veio, está dentro de você. Ele é o amor, ele é o perdão no seu coração. Mas Jesus ouvindo, né, versículo 12, mas Jesus ouvindo disse, os são, não precisa de médico, e sim os doentes. Quantos doentes tem aí na igreja, nas igrejas, né? Desse mundo inteiro. Aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos lá deitado, acamado, esperando que um anjo viesse e o levasse até aquela água. Jesus veio e levantou ele. Quando Jesus veio, me levantou. Eu não precisei de anjo nenhum, vindo não sei de onde, para me levantar da cama. Quem apareceu na minha cama foi minhas irmãs, minha esposa e aqueles que estavam ao meu lado. Esses são os anjos que hoje estão ao nosso redor. Porque hoje é o Espírito Santo em nós. Antes, era anjos que viria dar recado para aqueles irmãos que lá estavam. Como disse para Maria, 2,8 de Lucas, os pastores de ovelha. É que hoje vos nascer na cidade de Davi, o Cristo, o Salvador. E passarei pela cruz, Jesus, para trazer o Cristo para você e para mim. Para ter essa interpretação em espírito e em verdade. Então, no 13, ide, porém, e aprendei. O que significa? Misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifício, pois não vim chamar justos. Ele não veio chamar os justos lá permaneceram. E sim pecadores ao arrependimento. Arrepende de pecado. 1 João 3, 4, 5. Ele tirou os pecados judeus, a transição da lei era o pecado, o juízo para o judeu e graça para nós. Então ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Aqueles que lá estavam doentes se levantaram. Hoje você está doente, de repente, né? Uma congregação, 10, 20 anos, dando dízimo, dando isso, dando aquilo, e você não vê nada acontecendo na sua vida. Por quê? Já aconteceu. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a misericórdia para com você. Que é Romano 9, 16. O pastor quer forçar uma barra, te dar uma bênção, mas Deus já te deu a bênção. É só você crer. Entre aqui dentro do seu coração, ore a Ele, permaneça firme na fé, que você tem uma oração forte dentro de você, que é o próprio Deus. Não busque ali uma oração forte do pastor fulano, que ele não tem, abençoado. Você é tão pastor quanto ele. Então, o nosso pastor hoje em graça é o Cristo. Aquele que nos ensina essa palavra aqui, em espírito e em verdade, né? Então ele falou, aprendei o que é misericórdia, o que é amor. Então, Mateus 15:8, ele falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que é Mateus capítulo 15, versículo 8. Você vê que eles louvam, mas o coração está longe. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Ele já salvou. Esse filho cresceu, passou pela cruz, morreu, ressuscitou.
e hoje ele é Espírito dentro de mim e de você, com esse grande amor no nosso coração. Né? Quando ele veio, essa letra, né, que eles cantam, Deus enviou o seu Filho amado para perdoar e nos salvar. Perdoar os judeus, ele veio perdoar os judeus e tirar e dar salvação àqueles que lá estavam antes da cruz, que não era justo, eram pecadores. Então os justos permaneceram e os pecados foram tirados daqueles que lá estavam para reinar em vida hoje, como nós estamos reinando em vida hoje aqui. Ele colocou nossa dívida na cruz, Colossenses 2, 13 e 14. Colocou lá. Mas vamos dizer que foi nós que colocou nossa dívida lá, do judeu, mas só que, passando no fio do apóstolo Paulo, nas 14 cartas que Deus deu para o apóstolo Paulo, irmãos hebreus, você consegue enxergar, ter os olhos iluminados, as câmeras dos seus olhos começam a cair, para que você veja que o Cristo está aqui, diante de você e de mim. Graças a Deus. Quanto tempo longe de Cristo Jesus, esse lindo amor, muitos com a boca cheia louvam o Senhor, mas Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não deve ser assim. Jesus é amor, Jesus é perdão. Hoje ele mora no nosso coração. Quando um coração está cheio desse grande amor, que é Cristo Jesus, nosso lindo Salvador. Não fazemos exceção de pessoas, vamos amá-las até o fim. Agradecer a Deus o que Ele fez por você e fez por mim. Abençoa a Deus. Já fez tudo por mim e por você. Apenas vamos crer na palavra da verdade, da justiça e do amor, dentro do nosso coração. Onde você foi justificado pela fé, Romanos 5:1. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. A fé é a certeza daquilo que você espera. E a convicção de fato que você não vê, você crê. Hebreus 11:1. E 10:17 de Romanos, a fé vem por você ouvir, e ouvir Deus falar ao teu coração, que Ele é amor e Ele é perdão. Maria, ouvindo Ele falar, sentou. E Ele falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Lucas 10:38. Então ela tem a melhor parte no coração dela, onde ela me ama, e ela tem o meu amor e tem o meu perdão. Como você também tem, Marta, no teu coração, mas tem que parar de fazer as obras para acreditar que Cristo voltou, está no nosso coração. E Ele é amor e Ele é perdão. Tenha uma quinta-feira maravilhosa, em nome do Pai. Amém e graças a Deus.